de tramadol em cães. Esse é um tema que a gente tem que entender a base de tudo, como funciona. Quando a gente começa a conversar sobre analgesia, sobre dor, a gente tem que entender como nessa figura aí, quais são os caminhos da dor, como que a dor acontece, como que acontece a percepção da dor ou a nocepção da dor. Se eu tenho um paciente em anestesia, sob anestesia, ou um paciente acordado, onde ele percebe a dor ou nocepção. São dois conceitos um pouco diferentes, dependendo do estado do paciente. Então vai desde a transdução, transmissão, percepção, modulação da dor, todos esses caminhos a gente tem que entender para entender e falar um pouquinho mais de analgesia e de dor. E cada fármaco vai ter atuação num desses caminhos, e é justamente isso que a gente tem que entender, como que a gente vai usar cada tipo de fármaco. Essa é a segunda sacada para a gente entender como que funciona a terapêutica do uso da analgesia nesses nossos animais, seja em dor aguda ou seja em dor crônica. E raramente, é o terceiro ponto, nós vamos usar um único fármaco para promover essa analgesia, e esse é o fato, e esse é o ponto crucial quando a gente está falando especificamente do tramadol em cães. A gente raramente vai usar só o tramadol como agente único para tratar uma dor, seja aguda ou crônica. Raramente vamos usar só um anti-inflamatório não esteroidal, como a dipirona, por exemplo, para tratar a dor tanto aguda quanto crônica. Raramente vamos usar uma gabapentina, por exemplo, de forma única para tratar essa dor. A gente sempre tem o conceito de tratar essa dor com um conceito multimodal. Então a gente vai entender e vai saber fazer a associação correta dos vários fármacos analgésicos, das várias classes de fármaco analgésico, para conseguir seguir nessa dor e entender aonde cada fármaco vai atuar nesse mecanismo, tentando coibir ou diminuir essa sensação dolorosa, esse estresse álgico que esse nosso paciente está sentindo. O trabalho da doutora Tânia Pérez, um trabalho que foi publicado em 2018, um trabalho experimental, falando sobre o uso do tramadol de forma oral em cães. A gente sabe que o tramadol ele tem uma ação do seu metabólito ativo, então quem atua na analgesia é o seu metabólito ativo M1, que tem atuação nos receptores Mi opioide, promovendo essa analgesia. É uma das formas de atuação do tramadol, além da inibição da recaptação da serotonina e etc., que também tem sua ação nesses pacientes. Esse foi um fato muito interessante nesse trabalho, mostrando que os cães, especificamente a espécie canina, tem uma formação desse metabólito ativo muito menor do que a espécie felina e a espécie humana, por exemplo. Então isso foi identificado nesse trabalho experimental, mostrando então que os cães metabolizam o tramadol, formando o seu metabólito M1 especificamente. Dentro desses metabólitos tem vários outros, tem M1, M2, M5, uma centena de metabólitos que são formados, mas sabe-se que é o M1 que tem a sua ação analgésica, que se liga ao receptor Mi opioide. E é esse metabólito que é formado em menor quantidade, não em todos os cães, mas a gente também não sabe precisar em qual a quantidade dessa população que é tão variada, desses cães que vão responder formando menor quantidade do M1 que tem sua ação analgésica. Por conta disso que o tramadol pode não funcionar em algum paciente, e é por conta disso que a gente tem que cuidar com a utilização dele, sempre associado com qualquer outro fármaco analgésico, tratamento da dor crônica ou aguda, associada com uma outra classe de fármaco para fazer esse tratamento. Uma questão interessante nesse trabalho é que ele foi usado de forma oral. Por que foi usado de forma oral? Porque em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, de onde veio o trabalho, a doutora Tânia Pérez é uma pesquisadora da Universidade de Washington. Nos Estados Unidos, o FDA não autoriza, não libera o uso do tramadol de forma injetável, como nós temos no Brasil. E por conta disso, a gente sabe que de forma oral, a gente também tem o efeito de primeira passagem dos fármacos que são utilizados, e ele tem uma quebra de ação que a gente não sabe precisar o quanto comparando com o fármaco de forma injetável. É um dos pontos discutíveis do trabalho que a gente pode discutir quando a gente traz para a realidade dos fármacos injetáveis, que é o caso do outro trabalho de um grupo aqui da Universidade de São Paulo, que foi publicado em 2014, avaliando o efeito comparando da metadona e do tramadol no pós-operatório da analgesia em pacientes pós-cirurgia ortopédica, comparando inclusive interleucina 6, que é um medidor de estresse álgico aí das citocinas nesses nossos pacientes. E foi comparado aí, então, qual o efeito da metadona em duas doses, 0,5 mg por quilo e 0,7 mg por quilo, e o tramadol na dose de 4 mg por quilo, nesses pacientes com analgesia no pós-operatório, e viu-se que existe uma atuação analgésica desse fármaco também comparável à da metadona nessas situações específicas aqui. Enfim, foi uma aplicação intramuscular com esse fármaco na pré-medicação. Enfim, existem vários outros trabalhos mostrando os dois lados, com várias formas, com alguns vieses, com alguns gaps
steps de metodologia, de análise, de forma de atuação, mas a gente tem que estar ligado de como que as coisas funcionam, e é essa a bola que eu deixei quicando para levantar toda essa discussão, para que pudéssemos discutir qual que é essa ação e esse efeito desses fármacos na nossa vida diária de analgesia e anestesia. E o não vale, o que não vale a gente ficar defendendo, é o que eu falo, a gente não pode ter uma técnica de estimação e nenhum fármaco de estimação para defender pro resto da vida. Quem faz isso acaba fadado ao insucesso e você vai se dar mal, porque o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. A grande relatividade da ciência que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre muito ligado nisso para poder fazer uma boa medicina, uma boa anestesia.